Senhor Jesus. Bem-vindo ao meu canal Porções Bíblicas. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um. E todos são bem-vindos. Nesta noite eu quero transmitir mais uma porção bíblica da Palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Esta passagem está no livro de Efésios, capítulo de número 6, e o versículo de número 10 até o versículo de número 20. Vamos meditar em 10 versículos nesta hora. Diz assim o versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O versículo de número 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então aqui está uma porção da palavra de Deus nesta noite, a qual vamos falar como deve terminar uma reunião de oração. Oração é tudo aquilo que você tem para depositar aos pés de Deus. Então, oração não é uma coisa assim formal, não é algo maquinado, não. Oração é tudo aquilo que sai da sua alma, tudo aquilo que você coloca aos pés do Senhor, tudo aquilo que você sente. Então veja que em Efésios, capítulo 6, e o versículos 10 ao 20, Paulo aponta o grande inimigo de Deus e do povo de Deus, que é o diabo. Paulo também nos aponta as armas para vencermos esta batalha. E uma das armas que Paulo aponta aqui é a oração. Por quê? Porque sem a oração, o cristão ele não vence Satanás, ele não vence a carne, ele não vence o sistema mundano. Então, Paulo ele nos aponta as armas para vencermos essa batalha. Veja o versículo de número 18,
que Paulo fala assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Paulo aqui está nos mostrando que nós devemos orar em todo o tempo, mas não somente orar, vigiar também, vigiando nisto com toda perseverança. Então, observe que Paulo também nos manda suplicar por todos os santos. Quando fala santos aqui, está dizendo de pessoas que é separado, pessoas que dedicam a sua vida a Deus. Não é santos como as pessoas adoram uma imagem, mas está falando de pessoas. Santo quer dizer separado para Deus. Então, observamos aqui que quando uma igreja se prepara para realizar grandes festas, eventos, Satanás ele não se importa tanto assim. Mas quando a igreja se coloca de joelhos para buscar o Senhor em oração, aí ele fica furioso, porque ele sabe que a oração faz com que o cristão venha a ter vitória diante de Deus, porque é Deus quem dá a vitória. Porque Satanás ele sabe que Deus vai agir a favor da sua igreja. E aí Satanás perde a guerra. Então, quando a igreja se prepara para qualquer evento, um congresso, uma festa, ele não se levanta tanto quanto se levanta com uma pessoa ou com os cristãos que estão orando. Porque o povo de Deus ele é conhecido como o povo que ora. Veja em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, quando Deus fala ali, o povo que se chama pelo meu nome, orar e buscar a face dele. Então, nós, o povo de Deus, somos conhecidos como o povo que ora. Então, a oração ela sempre ocupou lugar nas vidas dos servos de Deus, em todos os tempos e épocas. Veja que Moisés, Isaac, Jacó, Abraão, José e muitos outros viveram em oração. E aquele que nos deixou o maior exemplo de oração é Jesus. Jesus, ele sempre orava em todos os lugares, intercedia pelos seus discípulos, intercedia por aqueles que ainda iam aceitar ele, como está em João capítulo 17. Então, observe que muitos homens de Deus deixaram exemplo, como Spurgeon, Calvino, John Bunyan e muitos homens de Deus, não grandes homens de Deus, porque não existe grandes homens de Deus, existem homens de Deus que oraram, que buscaram ao Senhor e obteve respostas. E repito, o maior exemplo de oração que deixou para nós foi Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que até hoje Jesus está intercedendo por nós. Então Jesus nunca deixou de orar, Jesus nunca deixou de interceder por nós, porque nós pecamos e o Senhor intercede diante do Pai por nós, para que Deus venha assim ter misericórdia de nós. E observe que, falando em oração, lá no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 31, temos aqui a primeira reunião de oração.
Vamos ler aqui esses versículos 32, 22 a 31 do livro dos Começos, livro do Gênesis. Observe que no versículo 22 diz: E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Veja que interessante o homem lutar com Deus. Ele não lutou contra Deus, ele lutou com Deus. Ele passou a noite inteira lutando, tentando buscar uma resposta. Observe que Jacó estava aflito, porque ia se encontrar com ele, o seu irmão Esaú, o seu valente irmão Esaú. Como nós sabemos que Jacó enganou Esaú quando saiu da casa dos seus pais. E Esaú agora, ou melhor, Jacó agora estava retornando para visitar os seus pais. E Esaú vinha furioso para querer cobrar vingança. E foi necessário Jacó ter esse encontro com Deus. E ele prevaleceu. Não quer dizer que ele venceu Deus. Quer dizer que ele obteve vitória. Deus deu vitória a Jacó para se encontrar com seu irmão. Então ele, angustiado, lutou com Deus e teve a vitória. Depois da vitória, ele chamou aquele lugar de Peniel, que quer dizer: vi Deus face a face. Então, observe que em nossas orações, em nossas lutas com Deus, porque orar é você buscar a Deus, pedir a direção de Deus, pedir a bênção de Deus, é você não desfalecer, é você não deixar de orar enquanto você não obter vitória. E depois que você obter vitória, aí é que você tem que redobrar as suas orações, agradecendo a Deus, porque o inimigo viu que você alcançou uma vitória. Então, o que tem que fazer? Você tem que continuar buscando a Deus. Então, observe que em nossas orações temos que sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque a presença de Deus nos anima, nos conforta, nos fortalece, nos refrigera. Então, não devemos nunca desfalecer, não devemos nunca deixar de buscar a presença de Deus, porque se nós quisermos
obter vitórias, temos que orar buscando o Senhor até que Ele nos dê a resposta. E aí, depois que Ele nos dá as respostas, o que acontece? A nossa oração aí já é diferente, já é de gratidão, já é pedindo proteção. E muitas vezes partimos para outro pedido. Mas eu quero dizer uma coisa: a gente não deve se aproximar de Deus somente para pedir, somente para extrair de Deus alguma coisa. Devemos nos aproximar de Deus, tudo bem, pedindo, mas antes de pedir, devemos reconhecer quem é Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele faz nas nossas vidas. E também aqui tem uma segunda reunião de oração. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 ao 46, vai nos dizer assim: E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Toma lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Nós temos aqui uma outra passagem maravilhosa. Observe que quando Elias falou que durante aquele período não ia chover, agora Elias, ele disse para Acabe: sobe, come e bebe. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Veja que Elias agora foi orar a Deus numa posição incômoda, de cócoras. Colocou a cabeça entre os joelhos e ali intercedeu ao Senhor, certamente agradecendo pela chuva que estava vindo. Então veja que a reunião de oração do profeta Elias terminou com chuva abençoada vinda do céu. Eu fico observando a ingratidão de muitas pessoas quando Deus manda a chuva, atribui isso a santos, atribui a São José, atribui a São Pedro e outros santos, né? Entre aspas, porque o que a pessoa chama de santo dessa forma, não é assim que Deus vê. Como eu falei no princípio, santo é aqueles que é separado por Deus, que serve a Deus, não é para ser adorado. Então veja que quando Elias agradeceu aqui ao Senhor, porque a chuva veio do céu, quem manda a chuva é Deus. Mas a Bíblia diz que ela começou pequena, do tamanho de uma mão, do tamanho da mão de um homem. E depois ela se tornou aquela chuva forte. Então observe que nossas reuniões de oração tem que terminar com chuva, com a chuva da graça de Deus, chuva do céu.
e os nossos corações têm que estar inundados com a chuva do Senhor. Porque, em uma linguagem alegórica, veja que essa chuva ela apaga a poeira das nossas preocupações. Ela refresca a nossa alma do fogo da tentação. E o nosso coração fica amolecido pelo poder do sangue de Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós recebemos essa chuva de bênção, chuva de vitória, nós devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E aqui, por último, ou melhor, a penúltima reunião, que é a terceira, eu vou falar apenas de quatro reuniões. A terceira reunião, que terminou com bênçãos dos céus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e os versículos de 1 a 13. Você que tem uma Bíblia, você leia aí. A reunião dos 120 em Jerusalém, após 10 dias a ascensão de Jesus ao céu, terminou com Pentecostes. Veja que Pentecostes é receber poder do alto para testificar de Jesus com autoridade. Observe que quando começaram ali no cenáculo, mais de 500 pessoas estavam esperando cumprir a promessa que Jesus fez, que diz, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder. 500 pessoas ali naquela euforia, mas o tempo foi passando, ficou 120, quer dizer, 380 desanimou, mas os que perseverou recebeu. Aí no dia de Pentecostes, veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Então observe que no dia de Pentecostes eles receberam ali o batismo com o Espírito Santo, receberam o revestimento de poder. Então, que os discípulos, antes desse batismo com o Espírito Santo, eles eram ambiciosos, arrogantes. Pedro mesmo negou a Jesus, mas agora ele, cheio do Espírito de Deus, eram outras pessoas. Pentecostes é isso, mudança de caráter. Então veja que quando receberam o batismo com o Espírito Santo, eles mudaram, tiveram o seu caráter mudado. Pedro agora era um homem que pregava o Evangelho. Os demais que receberam também mudaram. A visão deles agora, de ambiciosos, eles agora observavam era ganhar pessoas para Jesus. Então veja que nossas reuniões de oração tem que acontecer nisso aí. Receber o Espírito Santo para realizar as obras de Deus. E a quarta e última, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, o versículo de 1 ao 25, vê ali a reunião da pequena igreja na casa de João Marcos, em Jerusalém, que terminou com uma tremenda vitória. Veja que Herodes matou Tiago e prendeu a Pedro, mas a igreja estava orando até altas horas da noite. Aí Pedro foi solto da prisão. Veja que quando a igreja estava orando por Pedro, o anjo foi na prisão e libertou Pedro. Quando Pedro chega, que bate na porta, alguém olha pela porta e pensa que é um anjo. E de repente alguém diz, é Pedro. Então houve uma vitória. Enquanto os irmãos oravam, Deus estava agindo e foi lá e quebrou as cadeias da prisão e libertou Pedro. Então,
eu quero concluir aqui esta rápida palavra dizendo que as nossas reuniões de orações têm que terminar com libertação dos pecados, dos oprimidos, de problemas, de decepções, tristezas e etc. Repito, nossas reuniões de oração têm que terminar com libertação dos pecados dos oprimidos, dos problemas, das decepções, das tristezas e etc. Então, enfim, as nossas reuniões de oração devem terminar com o quê? Com Peniel, ou seja, você tem que ver Deus, tem que sentir a presença de Deus, com chuvas de bênçãos, chuvas de vitórias, chuvas que amoleçam o nosso coração de pedra, chuvas que desçam o orvalho do céu para nos molhar, né? E para nos curar. Também tem que terminar com Pentecoste, tem que terminar com batismo no Espírito Santo, com alegria, com gozo, com vigor nas nossas almas. E por fim, nossas reuniões de oração têm que terminar com libertação. Assim como Deus libertou Pedro ali da prisão, precisamos, nas nossas reuniões de oração, ser libertos por tudo aquilo que está nos atrofiando na obra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.